Olá e bem-vindo de volta, você curioso, para saber mais dos detalhes do futuro sombrio que nos aguarda no milênio de 40.000. E hoje eu vou falar de uma das coisas mais icônicas desse futuro, a Power Armor. O que é Power Armor? É uma armadura de energia, além de ser uma armadura em primeiro lugar, que absorve o dano. Se tu atirar com armas regulares de pólvora, a bala simplesmente vai refletir na camada externa de Ceramite. Ceramite, um material fictício extremamente resistente que foi desenvolvido pelo ser humano no futuro, e esse material ele bloqueia o impacto cinético dos projéteis, desviando, parando a bala, sem afetar quem está usando embaixo. E no caso do 40.000, quem está usando essa armadura é um super soldado gigantesco com uma massa óssea muscular muito maior do que um ser humano convencional. Então, mesmo que passe um pouco do impacto para ele, ele vai simplesmente, isso não é nada, e vai continuar lutando como se não tivesse amanhã. E o desenvolvimento e essas armaduras são bem interessantes, por isso eu decidi trazer aqui um vídeo específico sobre a história e um pouco de cada uma delas. E claro, antes de tudo, por que essas armaduras foram feitas? Bem, na época da Federação Humana, muito tempo atrás, antes do Imperador ter unificado a Terra, o ser humano era esses inúteis aqui da Federação, e tu sabe que o ser humano é feito de carne e osso, e carne e osso, infelizmente, não é muito resistente contra os inimigos que nós achamos lá fora. O espaço era um lugar muito violento, e mesmo os animais selvagens possuem coisas pontudas, e coisas pontudas são a fraqueza do ser humano. Pode ver, cara, qualquer coisa que é pontiaguda vai te matar. Então, não é muito interessante no espaço, e eles começaram a ficar sem camisas vermelhas. Por isso foi desenvolvida a tecnologia para aumentar a chance de sobrevivência de um ser humano no espaço. Com isso, foi desenvolvido armaduras que, além da tua capacidade muscular de carregar, tu também poderia usar energia para melhorar muito mesmo a tua força, a tua mobilidade e a tua resistência, porque existe uma limitação para o corpo orgânico. Já a certeza fria do metal é muito mais correta. Então, utilizando armaduras e energia e hidráulica, eles conseguiram fazer um ser humano carregar uma quantidade muito maior do que ele normalmente conseguiria de metal e resistente para tentar defender dos inimigos. Mas a história hoje não é dessa federação, até porque nós temos pouquíssimo sobre isso. Isso aconteceu ali entre 10, 20 mil anos atrás, e nós vamos falar aqui das armaduras desenvolvidas depois do Imperador. No caso, pelo milênio de 30.000, o Imperador unificou a Terra. Nessa época, o símbolo imperial não era uma águia, como é hoje, de duas cabeças. Na época, era um raio, um trovão. E os guerreiros que lutavam pelo Imperador se chamavam Thunder Warriors. Ele desenvolveu um projeto de melhorar o ser humano, de fazer o ser humano ficar mais forte, resistente e violento, e ele criou esses super soldados, mas eles ainda tinham o defeito de que eles eram feitos de carne e osso, e coisas pontudas atravessam carne e osso, então tu precisa de alguma coisa para proteger esse teu super soldado. E aí foi desenvolvido a Mark I
Thunder Armor. Que é isso? A armadura inicial que o Imperador produziu. Não foi o Imperador que fez, né? Ele mandou fazer, não é ele que foi lá bater com o martelo para fazer uma por uma. Isso aí foi feito para ele, pelos mecânicos e pelo pessoal que trabalhava nas metalúrgicas da Terra. E aí então foi agora criada essa armadura. A Mach 1 é a primeira de todas as outras armaduras dos super soldados e ela é a mais básica, mas mais básica mesmo, porque na Terra, na época, era um local com várias tribos de Techno-Barbarians. Os Techno-Barbarians tinham mais armas mano a mano do que armas de longa distância, portanto, tu não precisava de uma armadura necessariamente perfeita para bloquear qualquer coisa, tu só precisava aumentar a força do usuário e a resistência no mano a mano. Com isso, a Mach 1 fazia mais do que o suficiente. Ela aumentava a energia e a força nos braços e ela tinha um sistema de condução que o usuário conseguia controlar. Então como assim? Tu movimenta o teu braço, certo? A armadura movimenta junto contigo. Ela meio que entende o que tu tá pensando e a energia que sai do teu cérebro pro teu músculo e ela mimetiza o movimento. Muito, muito útil. Aumentava a força e a capacidade de combate dos membros superiores. Porém, a parte de baixo da armadura era feita apenas de camadas grosseiras de ceramite e malhas de ferro. Não é, no caso de aço, né? Não era uma coisa bem feita, não tinha parte elétrica e estrutural na parte de baixo do corpo, e o único jeito de tu carregar isso aí era se tu tivesse a força descomunal dos Thunder Warriors. Não era uma armadura completa, não era vedada para sobreviver no vácuo espacial, mas para a Terra foi o suficiente. Eles conseguiram conquistar a Terra com essa armadura. Tu não vai ver mais isso aí em nenhum lugar, talvez numa peça de museu, mas é quase que impossível tu achar uma dessa hoje em dia. Praticamente todas já foram derretidas e convertidas em outra coisa. Isso aqui é uma coisa que ficou mais na história. Já a Mark II, a padrão cruzada, essa aqui foi a armadura que o Imperador produziu em massa quando ele reunificou Marte para equipar as legiões. Então essa armadura já foi a mais feita e produzida no Império, feita em grande quantidade, porém ela não era definitiva. Conforme novas colônias humanas que tinham sido perdidas durante a Era dos Conflitos foram reencontradas e novas tecnologias foram readquiridas, essa armadura foi ficando obsoleta e outros modelos foram vindo depois. Alguns Astarte até hoje acreditam que essa é a melhor armadura já feita, porque foi a que o Imperador escolheu para os seus filhos. Então eles achavam que essa armadura era incrível, eles têm meio que um reconhecimento, no caso não de honra, sim, de honra também, mas quase que religioso, de adoração por essa armadura. E essa armadura muitas vezes é deixada uma ou duas relíquias que ainda restam no milênio 40, 10 mil anos depois daquela produção em massa, para os campeões do capítulo. Se tu tem um super soldado que é extremamente absurdo e ele recebe a honra de usar uma armadura dessa, ela é incrivelmente boa. A proteção dela é feita com pequenas células redondinhas, é meio que um anel redondinho. Se é um anel é redondo, mas no caso é pequenos, como eu vou te explicar, imagina uma colmeia, certo? Só que em vez de hexágonos é em círculos. São vários círculos de ceramite, um sobre o outro. Quando o tiro ataca ali, causa um dano, essa ceramite se deforma e distribui o impacto de um dos círculos para os outros, e ela vai espalhando o impacto e impedindo o dano no usuário embaixo. E toda a camada, tipo, o impacto é distribuído por uma camada longa, então tu diminui um monte a força de penetração dos projéteis e diminui muito o dano causado, fora que como são vários
vários desses anéis, uma armadura, tipo, um tiro de energia, ele vai se dispersando pela armadura e não afeta o usuário embaixo. Muito incrível a tecnologia feita para isso aqui, porém tinha um problema. Ela era feita uma a uma, não dá para repor. Digamos, tu levou um dano muito grave no braço, tem que trocar a armadura inteira. É mais fácil tu trocar a armadura por uma nova do que tu só reparar o braço. Então era difícil tu fazer uma peça sobressalente. Digamos, tu teve um dano na tua perna e quebrou vários daqueles bloquinhos de ceramite ali, mas foi só um dano superficial. Não adianta, para reparar tem que ou trocar a perna inteira ou trocar a armadura inteira. Então reparar esse negócio aí era caro, difícil e extremamente trabalhoso. Então tu tinha que ter várias armaduras sobressalentes ou várias partes da armadura sobressalente. Então era difícil a manutenção e a logística disso aqui. Não deu certo, porém ela era extremamente confortável, muito útil, e ela começou com um melhoramento, aliás, vários melhoramentos comparado à Mach 1. Ela, primeiro, é vedada, então tu consegue lutar no vácuo espacial, em gases venenosos, em ambientes sem atmosfera, do mesmo jeito que tu lutaria na Terra. Muito útil para um ser humano que precisa respirar. Além disso, ela também possuía no capacete vários sensores, esses cogitators, que é uma espécie de... é um espírito da máquina inteligente ali no capacete. Ele ajuda o usuário a melhorar a sua percepção do que está acontecendo, e junto com a percepção já avançada de um Astarte, faz com que ele detecte o menor movimento do inimigo. Então o inimigo está tentando atacar ele, ele vê a posição corporal do inimigo, ele já consegue reagir antes que o inimigo sequer saque a arma. Eles são muito rápidos apesar do tamanho. E tinha algum defeito nessa incrível armadura além do custo de manutenção. Ela também era meio barulhenta, então não dá pra te fazer uma operação de stealth assim, tipo sorrateira com ela, porque tu vai escutar tu se mexer, não tem como. Mas era uma armadura muito boa e hoje ainda é um venerável relíquia para alguns capítulos que ainda possuem algumas cópias dessa armadura, porém ela é bem rara, muito difícil de encontrar na linha de frente. A Mach 3, a Iron, essa aqui na verdade não é uma modificação completa, é só uma versão mais especial da Mach 2. Como assim? Ela era feita para atacar em locais onde tu não teria cobertura. Para isso, eles diminuíram um pouco a mobilidade e aumentaram a proteção. Aumentaram a proteção principalmente nas juntas e na parte do peito e da virilha. Porque no caso do quadril, né? Porque da virilha do super soldado não funciona, mas tu entendeu. É para aumentar a proteção. Para quê? Para que o super soldado lute em um campo aberto. Ele é a própria cobertura, ele é um tanque vivo. Então, esse aqui vai ser a unidade que mais espera o tiro do inimigo. Tu vai dar essa armadura para eles, para que eles tenham mais probabilidade de sobrevivência. Era para aquelas forças de assalto, para forças de assalto em naves, porque se tu tá enfrentando o inimigo num corredor vazio, de frente um contra o outro, numa nave, tu vai querer ter a maior proteção possível. Então essa armadura era meio que um modelo da elite. Não vou dizer bem da elite, porque não era uma coisa assim pra tipo tu necessariamente da guarda de honra, mas sim para aquelas forças que tu esperava que iriam estar no local mais quente do campo de batalha e que iriam poder se defender. Ela é feita com a mesma tecnologia da Mach 2 e ela tem os mesmos problemas de manutenção e recuperação, e hoje as poucas que existem ainda são geralmente reservadas para alguém que fez algo incrível, um mestre de capítulo, um oficial ou alguém tipo muito fora da curva, que vai receber essa armadura como meio que uma representação de honra e de reconhecimento do seu trabalho. E com isso
Essas, tanto a Mach 2 quanto a Mach 3, são hoje relíquias dos capítulos que ficam reservadas apenas para os maiores dos campeões. E a Mach 4, essa aqui já era mais comum, ela é conhecida hoje como a primeira das armaduras modernas de energia. Moderna? Pois é, ela é bem antiga, ela foi feita ali também na época da heresia, ali por 30 mil, mas a Mach 4, ela foi utilizada principalmente durante o período da Guerra de Reconquista, depois que o Horus foi derrotado, quando os traidores foram expulsos. Essa foi uma armadura produzida em massa para as forças lealistas, por isso ela recebe esse nome de Maximus, porque foi a armadura da grande reconquista, do momento maior da humanidade, quando os traidores e os heréticos foram expulsos para o olho do terror. Infelizmente, os traidores e os heréticos, lutando contra as Astartes com essa armadura, conseguiram capturar algumas e conseguiram, através de shenanigans, não vou falar que foi Alpha Legion, mas foi Alpha Legion, e eles conseguiram descobrir as esquemáticas dessa armadura, e os traidores, infelizmente hoje, também conseguem produzir a Mach 4, por isso o que tu vê de diferença nas outras? A Mach 4 ela é mais fácil de produzir em massa e de manutenção num império que estava devastado pela guerra civil. Ela era muito útil, porque tu podia produzir ela de uma forma mais barata, mais rápida, e se um soldado sofresse um dano na armadura, tu simplesmente reparava e ele podia ir para outro campo de batalha imediatamente. Eles trocaram aquela tecnologia dos anéis de Ceramite para fazer toda a peça, e eles trocaram por uma peça feita de uma vez só. Então, e cada pedacinho dela é substituível. Ah, tu pisou numa mina e a parte do teu pé foi destruída, beleza, troca só aquelas partes que foram destruídas. Ah, tu levou um tiro no ombro e a parte do ombro quebrou, beleza, a gente troca só a parte do ombro. Não precisa mais trocar todo um membro da armadura porque tu levou um dano. E a armadura com isso, ela tem uma qualidade menor, sim, ela tem uma qualidade menor, mas ela era resistente o suficiente. Ela também trocou algumas peças de alta tecnologia, como as juntas nos braços e nas pernas, por juntas mais simples e mais básicas. O que tu vai ver aqui, ó, observe ali na dobra da perna, que tem um reforço extra, pois é, porque essa junta é simples, ela não é mais feita com aqueles anéis de antes, então ali é um ponto fraco na armadura, e os capítulos dos soldados simplesmente fundiram mais proteção nessas regiões, porque senão se tu levasse um tiro ali tu ia perder a perna. Por isso ela tem mais pontos fracos, mas ela é mais barata, mais eficiente de produção em grande quantidade, e um dos pontos fracos principais dessa armadura é o pescoço. Até então, as outras armaduras, elas eram fixas, o capacete no pescoço, o que limitava muito a visibilidade. Tu consegue mexer a tua cabeça dentro do capacete, mas tu não consegue mexer o capacete nas outras armaduras. Nessa aqui não. Essa aqui permite uma mobilidade melhor da cabeça e do capacete, e com isso foi desenvolvido capacetes mais custo-efetivos, mas bem eficientes para essa armadura também. Porém, ela tem um ponto fraco no pescoço. O pescoço da armadura não é protegido. Ali entre o capacete e o corpo do super soldado, se tu conseguir enfincar uma espada de energia, uma alabarda de energia, qualquer arma de energia, tu vai facilmente matar o super soldado. Tendo esse ponto fraco, não é a mais interessante, mas ela fez o trabalho para que ela foi feita. E muitos super soldados treinam e aprendem a usar a armadura de energia com a Mach 4. Bem interessante, ela também tem um dos capacetes mais clássicos ali que tu vai ver. E ela, como eu disse, ela vem já uma nova era de armaduras, onde a custo-efetividade e a estagnação tecnológica do Império começam a se mostrar. A Mach 5, essa aqui era feita para substituir, é porque essa nomenclatura veio tudo depois da heresia do Horus, tudo depois do que aconteceu. Essa aqui ela tinha sido feita até
antes da Mach 4 e ela era para ser uma armadura melhor que todas as outras. Ela era tipo novo upgrade. E o Horus, aquele sacana, pegou essa armadura melhor e ele distribuiu prioritariamente para as legiões a dele e aquelas leais a ele quando a heresia fosse acontecer. Então essa armadura é bem classificada dos traidores, por isso que ela recebe o nome de heresia, porque durante a heresia do Horus, praticamente os únicos que tinham essa armadura melhor eram os traidores. O Horus fez de tudo para tentar dar uma vantagem para ele, por isso essa armadura tu quase não vai ver em capítulos leais ao Império. Demonstro aqui uma exceção, os Carcharodons, porque obviamente os Carcharodons são extremamente leais, nem um pezinho em heresia, por isso eles também têm essa armadura antiga. Provavelmente eles mataram o inimigo e comeram o corpo e usaram isso aí como armadura dele depois, mas ok. E a armadura da heresia, ela tem um ponto fraco. Apesar de uma qualidade muito grande, melhorar a mobilidade do usuário, ter uma resistência frontal muito boa, ela tem partes expostas da fiação. Dependendo do tiro ou do dano, essa parte exposta da fiação pode ser destruída e aí tipo teu braço para de funcionar. Não é interessante. Um super soldado só com a sua força consegue mexer a armadura de energia, mas a armadura era para aumentar a força dele e dar mais mobilidade. Ele vai ficar com a mobilidade reduzida pelo peso da armadura e a força dele também, porque ele não consegue mexer direito com aquele peso todo extra. Então ele precisa do apoio da parte hidráulica e elétrica do equipamento, e sem esse movimento extra, aí não dá certo. Então tem pontos fracos, mas para a época era um negócio de tecnologia muito avançada, por isso o Horus decidiu usar para os traidores. Infelizmente, se tu é um lealista, tu provavelmente não vai ver essa armadura icônica, porque os traidores meio que matavam todo mundo e faziam umas coisas meio violentas, e não pega bem tu usar essa armadura para um lealista. Geralmente ela é a mais comum dos Astartes caóticos, os super soldados do caos, porque ficou a imagem que aquilo ali é do caos. Então não é legal mesmo uma força leal usar isso aí. Claro, tem exceções e às vezes vai precisar, às vezes a armadura realmente é muito boa mesmo, mas em geral tu vai ver isso aí se tu é um jogador do caos e tu faz um super soldado caótico. Aí sim tu vai ter a armadura heresia. No caso, falando das forças leais, o que veio para substituir aquela Mach 4 foi a Mach 6. A Mach 6, quando o Império se estabilizou, depois que os traidores já tinham sido expulsos, aliás, ela já tinha sido desenvolvida antes, mas ela ainda não tinha recebido a produção em massa. A Mach 6, a armadura Corvo, recebeu esse nome em homenagem ao Corvus Corax da Raven Guard, o primarca da Raven Guard, e também ela tem uma coisa interessante: o capacete desse modelo, ela representa um bico, então eles viam isso como um símbolo da águia imperial, mas a gente sabe que isso é corvo total, mas os corvos são extintos na Terra, então provavelmente eles nunca viram um passarinho na vida. Mas no 40.000, essa armadura da Mach 6 é conhecida como Corvus Armor. Ela é praticamente o modelo da heresia, modificado com algumas coisas extras, alguns melhoramentos e, principalmente, ela é mais fácil de manter. Como assim? Aquele modelo da heresia que eu falei antes, ela também utiliza aquela tecnologia de anéis que dificulta a manutenção. Já essa aqui, ela utiliza essa tecnologia dos anéis de Ceramite apenas
no ombro esquerdo, na placa do ombro esquerdo, aonde comumente tu vai levar o tiro e o dano, é onde tem a melhor resistência à armadura. Enquanto isso, no resto da armadura, tu utiliza esse modelo mais simples de fazer a peça inteira e só colocar e substituir facilmente. Ela tentou voltar um pouco algumas tecnologias do passado, como melhores sensores, o visor e o equipamento do capacete é bem melhor que o da anterior, mas ela não era assim um grande passo de diferença tecnológica das últimas, tanto que ela também tem cabos expostos. Observe bem aqui, nesse da mais à direita que tu vai ver um cabo exposto na perna, pois é, a Mach 6 infelizmente possui o mesmo ponto fraco da anterior. Por isso, ela é feita para ser mais fácil manter e produzir, e no caso, ainda mantendo uma proteção boa no local onde tu imagina que tu vai levar a maior parte do tiro, que é o ombro esquerdo. E também a parte elétrica dela é um pouquinho mais compacta que as anteriores, então a mochila nas costas é um pouquinho menor, mas não é o bicho e não é uma grande diferença das últimas, mas achei interessante e quis trazer aqui também. Agora, uma coisa sobre dados interessantes: a Mach 6, a padrão Corvo, foi a primeira. Quando os primeiros kits de super soldados saíram, essa era a armadura que eles utilizavam. Achei legal. Em 1980, quando lançaram os primeiros conjuntos de Astartes, foi essa a armadura original. Na época, ela não tinha nome, era apenas Power Armor. Depois, quando veio toda a lore do 40.000, é que eles foram desenvolvendo e colocando. E é interessante que a primeira armadura que eles vieram aqui no negócio é a Mach 6. Então tem coisas pro passado daquilo e tem coisas que vão vir depois. Só achei legal, achei um fato aqui da lore interessante. Quanto mais você sabe. Falando nisso, agora para um padrão mais atual e mais moderno, nós temos a Mach 7. A Mach 7, também conhecida como Aquila ou Imperator, essa armadura é a mais clássica atualmente para aqueles super soldados que vêm, no caso os originais, os Firstborn, os primeiros nascidos, que não é os Primaris Marines. Então, o super soldado de verdade, eles utilizam essa armadura, é a mais comum hoje distribuída no Império. Depois de 10.000 anos de estagnação tecnológica, o Império virou uma coisa meio fanática e religiosa, e essa armadura reflete um pouco disso. Várias orações de batalha, o peito geralmente tem o símbolo da Aquila para dar sorte e para proteção, então tu vai ver as asas imperiais e uma caveira geralmente no peito. Isso aí é o símbolo imperial. O capacete é feito para melhorar a mobilidade da cabeça e dar mais capacidade de visão. E essa aqui ela tem o Vox, ela tem o emissor de voz para fora. Então tu vê que aquele negocinho na frente ali do soldado é o emissor de Vox, é assim que ele se comunica quando ele tá de capacete. E como eles resolveram alguns problemas, porque essa armadura também não tem as juntas tão boas quanto as originais. Eles mantêm apenas uma proteção extra nas juntas e eles continuam só soldando uma peça em cima, e no pescoço, onde tinha aquele ponto fraco das anteriores, eles colocaram uma placa aumentada de metal. Então tu vê no pescoço deles meio que um colarinho ali de metal. Então o Império, cara, não desenvolveu tipo uma armadura totalmente diferente, um capacete totalmente diferente. Eles simplesmente fizeram ela ser mais prática para produzir. E eles botaram simplesmente mais soldas ali, placas de metal, demonstrando que a humanidade não conseguiu se desenvolver tanto nesse período e ficou estagnada por esses 10.000 anos. É isso que é legal no 40.000. A gente faz o que dá para fazer. O ser humano não inventa mais moda. Nós usamos armaduras extremamente grosseiras e violentas e pesadas porque é o que é necessário. Sim, gostaríamos de ter uma tecnologia avançada, mas não dá.
Infelizmente, a questão do culto religioso do Império estagnou ele numa era das trevas, onde o que deu para fazer é isso aqui, e isso aqui é bom o suficiente para eliminar os inimigos da humanidade. Além disso também, as partes delas continuam sendo facilmente substituíveis, então tu pode trocar de uma batalha para outra só um pedaço da armadura, e é muito comum, digamos, tu tá ali num regimento e um dos teus irmãos de batalha morre, tu pegar um pedaço da armadura do teu irmão de batalha e tu colocar na tua, tipo, tu substitui uma parte danificada pela armadura do teu irmão de batalha, porque aquilo é meio que um negócio de respeito, de honra e de não, que eu vou vingar a tua morte e eu vou trazer tipo parte daquilo ali pra ti, pra que a luta dele continue em ti. Então isso é meio que um ritual, até os Marine Malevolentes fazem muito isso, e é um jeito de manter tipo a memória daquele guerreiro viva contigo, demonstrando também a forma mais ritualística e religiosa que tomou os super soldados com o passar do tempo. A Mech 8, essa armadura, tu também não vai ver muito por aí. Ela voltou a algumas tecnologias das armaduras antigas, só que ela é mais difícil de fazer, tu vai ver ela mais em oficiais, ela tem aqueles anéis de Ceramite em mais localizações, ela é mais cara e mais difícil de manter e cuidar, e ela geralmente é reservada para oficiais. Ela é um melhoramento da antiga. Eu não falei, mas na passada, na Mach 7, ela já não tem mais cabos expostos, agora ela é toda por dentro ali do peito e da armadura, e essa aqui também ela não tem mais aquele defeito dos cabos expostos, e com isso ela é uma armadura meio que da elite. Tu vai colocar ela nos teus oficiais e nos teus veteranos, mas não é uma coisa distribuída pro capítulo inteiro. Achei interessante. Ela protege mais e tem mais mobilidade, porque ela volta a ter aquelas articulações com tecnologia nas pernas e no cotovelo, então melhor mobilidade, mais resistência, porém não foi distribuída para todo mundo pelas limitações de produção imperial. Já a armadura 9 é uma pegadinha da Games Workshop. Ela é igual à fase 2 do plano dos gnomos no South Park, apenas os fortes vão entender essa aqui, mas a parte 2 e a armadura 9, exatamente, elas não existem, então a gente não tem nenhum desses aqui. Infelizmente, a gente não tem nenhum exemplo, não foi desenvolvido. Eu acho, sinceramente, que eles se inspiraram no Windows, porque o Windows passou tipo direto pro 10, e aqui eles fizeram então a Mech 10. O que é a Mech 10? A Mech 10 é a armadura dos Primaris da nova atualização da Games Workshop, que eles querem continuar a história do 40.000, eles pararam aquela estagnação e aquele futuro sombrio, e agora o Guilliman se aliou com uma elfa e com um completo herético tecnológico, que é o Belisarius Claw, e durante o tempo que ele ficou isolado, o Belisarius Claw recebeu a ordem do Guilliman de fazer um exército especial, melhorar os super soldados, e ele produziu em torno de 500.000 desses filhos da mãe. Assim, cara, cada capítulo tem 1000. Os Astroclaws foram heréticos porque eles tinham em torno de 5.000. Esse filho da mãe fez 500.000 sem ninguém no Império percebeu ou identificar o que ele estava fazendo. Ele enfiou aonde isso aí? Tá, tudo bem. Buracos na história à parte. Ele então fez 500.000 de Primaris super soldados, talvez mais. Além disso, ele fez com os recursos limitados do Império 500.000 de armaduras especiais para esses super soldados, com melhor tecnologia, melhor mobilidade, melhor tudo para os Primaris. Cara, não faz sentido nenhum no contexto do 40.000 isso aí, por isso que eu não curto muito a história dos Primaris, mas ok,
ok, a Games Workshop quis vender de novo os super soldados, pessoal que já tinha comprado super soldados, e agora eles fizeram eles redondinhos, bonitinhos, todos táticos. Então esse novo modelo não fecha com o que é o Império. O Império é brutal, o Império é violento, o Império faz o que precisa para viver. O Império é uma estagnação tecnológica e uma mistura de cruzados tipo contra alienígenas. É um negócio absurdo, fantástico. Mas não, agora o Império é soldadinhos táticos, bonitinhos e redondinhos. Não curti muito. Assim como o Windows 10, eu acho que a maioria das pessoas também não curtiu. E em geral, que quiseram dar um passo muito grande e ficou um buraco na história de como um mecânico, enquanto o Guilliman estava dormindo, conseguiu ter 500 mil de super soldados dormindo e desenvolver 500 mil de armaduras de energia, sendo que cada armadura de energia é vista tipo como um artefato raríssimo, uma relíquia que tipo não vai entregar para ninguém, todo mundo cuida o máximo possível. Não faz sentido isso aqui. Ok. A armadura 10 é a armadura nova, bonitinha, redondinha, a mais melhor de todas. Pra quem gosta, parabéns, você gosta disso aí. Eu não achei tão legal. Eu acho que os primários deveriam ter sido estabelecidos um pouquinho diferente. O Belisarius, como assim? Eu acredito que um jeito mais lógico de fazer, o reboot Guilliman voltou, certo? Ele regulou a logística imperial. Beleza, ótimo, corretíssimo. Agora, ele pega o Belisarius e o Belisarius estava trabalhando nesse projeto que o Guilliman mandou para ele e ele conseguiu sucesso. E aí bota na lore que deixa implícito que o Belisarius participou da Fundação Amaldiçoada, que eles estavam tentando melhorar a semente genética para corrigir os erros. Então o Belisarius está trabalhando há muito tempo nesse projeto. Legal. Faria um negócio com mais sentido. Não, o Belisarius simplesmente foi pro material, conseguiu conhecimento lá e voltou. Tudo bem. Mas, digamos, a minha teoria, que seria mais legal. E aí, então ele teve um bom tempo para produzir e pesquisar isso aqui. E ele não foi o único, ele tinha uma equipe. E essa equipe, junto com ele, conseguiu fazer um Primaris Space Marine. E agora, o Guilliman aprova. E durante 100 anos, eles produzem esses Primaris Space Marines e começam a distribuir. E com os recursos extras da logística imperial que foi otimizada pelo Guilliman, ele consegue equipar e reparar todos esses caras. E com a tecnologia e a liberação de pesquisa do Belisarius Claw e da sua equipe, eles fazem uma armadura melhor, mais móvel e mais eficiente para esses seus super soldados. Porque agora eles têm recursos, eles têm o apoio de um primarca e eles têm tempo para pesquisar sem importunação do fanatismo religioso e de heresia tecnológica. Então faria sentido, seria um negócio plausível, mas não, tem que ser do nada, tem que ser assim. Agora o Império está sendo destruído por tiranídeos, amanhã o Império tem 500 mil de super soldado que o Guilliman tirou do e agora eles têm armaduras armas mais melhor, e eles vão ser os mais fodão, porque a Games Workshop simplesmente quer vender esses caras 2 vezes. Não fez muito sentido na questão da lore, por isso eu não converso muito sobre a lore atual e os super soldados bonitinhos e redondinhos. Eu acho mais legal os violentos quadradão. Tudo bem. Além disso, eu trouxe aqui só por cima uma referência a outras armaduras que existem, mas para te saber que elas existem. Um dia talvez eu fale um pouco sobre elas em vídeos específicos de cada uma dessas facções, mas no caso nós temos a Terminator Armor, também conhecida como Tactical Dreadnought Armor. O que é isso? O Dreadnought é aqueles caixões gigantes, praticamente um tanque andando, e o Tactical Dreadnought Armor é uma pessoa que não morreu, é um super soldado vivo, que utiliza uma armadura ainda mais pesada. Ele vira quase que tipo um semi-Dreadnought, e geralmente essa armadura é reservada para a primeira companhia, porque ela é difícil de usar, ela deixa bem pesado, e tu consegue equipar armas pesadíssimas com ela. Há outro tipo de armadura especial que a gente já falou lá no vídeo dos Cavaleiros Cinzentos, a Aegis Armor.
A Aegis Armor é uma armadura feita para potencializar a capacidade psíquica do usuário, então ele consegue criar um escudo psíquico ao redor dele graças a essa armadura especial. A armadura Artificer, essa armadura na verdade é um nome genérico para qualquer armadura customizada. Geralmente os chaplains, os tech marines, oficiais, a guarda de honra de um capítulo tem uma armadura repleta de coisas diferentes, altares, relíquias, orações de batalha, um monte de coisa diferente, e esse nome dessas armaduras especiais se chama Artificer Armor. As adeptas sororitas, eu tenho que fazer um vídeo delas, eu tô enrolando. Elas têm uma armadura de energia bem mais leve, que é porque elas não são um super soldado, então elas não têm uma modificação genética para ter mais força e resistência. Elas fazem o negócio só na garra e na fé. Então, elas têm uma armadura mais leve, porém muito mais móvel do que os super soldados, além de mais silenciosa. E falando em alguém mais silenciosa, as Irmãs do Silêncio usam uma armadura especial chamada Vratni Armor. É um tipo de armadura de energia misturada com uma armadura medieval, porque elas são meio que um culto antigo que vive na Terra há muito, muito tempo. E essa armadura é feita com uma malha especial chamada Selenite. Elas chamam de a malha do vazio, que acredito que potencializa o fato delas serem um blank. Elas têm o gene Parayath, então elas conseguem neutralizar poderes psíquicos. Acredito que isso é embutido na armadura delas, mas não é muito comentado como isso funciona. Existe a armadura Ignatus. A armadura Ignatus é que tu vai comumente ver em seres humanos não modificados, digamos inquisitores, porque as adeptas sororitas têm a específica delas, que é feita para elas, e humanos normais que compram uma Power Armor, tu vai comprar uma Ignatus. Essa aí geralmente é a únicas pessoas que pode comprar isso aí, são famílias nobres, que tipo eles usam em batalha, ou membros da Inquisição, gente muito, muito rica. Então, digamos, um oficial altíssimo da Guarda Imperial talvez consiga usar uma armadura de energia, porque é cara, né? Tem que ser muito rico para comprar, e ele vai usar esse padrão. A armadura dos Custodes é uma armadura que é uma mistura de arte e defesa, muito, muito linda, muito resistente, e é reservada para a guarda do Palácio Imperial. E as armaduras do Caos, tu vai perceber, eles têm uma mistura de vários tipos de armaduras diferentes, algumas que eles roubam do corpo do inimigo, outras que eles simplesmente produzem em algum planeta escravo deles, outras que eles simplesmente modificam com as bênçãos dos deuses do caos. Como assim? Quanto mais tempo qualquer coisa fica do outro lado, mais tempo ela se modifica e eventualmente, mesmo o espírito da máquina mais puro vira uma monstruosidade. Com o tempo, as armaduras expostas ao caos ficam deformadas e representam aquela deformidade que veio do outro lado, como tu vê, por exemplo, na Guarda da Morte, a Death Guard, que ela tem buracos onde sai pústulas, vermes e coisas nojentas, porque eles são soldados de Nurgle, eles ficaram tanto tempo expostos à corrupção de Nurgle que a armadura começou a virar enferrujada, decomposta, cheia de bactérias e vermes, e aquilo ali, mesmo deformada e enferrujada, ela mantém a resistência. Assim, o caos altera a realidade, e essas são chamadas Chaos Power Armor. Achei um assunto interessante para trazer para vocês. Me diga aí se tu quer saber um pouco mais sobre cada uma, ou sobre as adeptas sororitas que eu preciso fazer o vídeo. Vejo vocês na próxima. Tudo de bom e o Imperador protege.